Bom dia, pessoal. Bom dia, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo, me ouvindo bem? Tudo tranquilo aí? Me falem, por favor, me deem esse retorno. Tô com uma tosse alérgica, começou domingo. Ai, que coisa ruim, né, gente? Bom dia, bom dia. Muito bom estar aqui, pessoal. Mais uma live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos pegar aí um ganchinho da história de Esther, né? Essa mulher da Bíblia que nós vamos ver hoje. Esther, uma mulher com tantos atributos, uma história tão fascinante. Se você, que nem eu, né? Aí já passou dos 40, é uma geração criada admirando as princesas, né? Sonhando com o príncipe encantado. Hoje a gente não tem muito isso. As princesas estão muito seguras de si, não estão precisando de príncipe para nada. É verdade, gente? É uma outra geração. Mas eu fui criada muito assim, né? Com as princesas, e acredito que a história de Esther, especialmente, né, para nós, assim, mulheres de meia idade, ela tem um peso, um impacto muito grande, né? Porque é aquela história bíblica, aquela narrativa tão delicada, tão cheia de detalhes maravilhosos desse universo da realeza, uma plebeia que vira rainha. Então, toda aquela história da Cinderela bíblica, né? Eu vejo muito Esther assim, como a Cinderela bíblica. Então, é uma história muito fascinante. E essa mulher especial, né, que o Espírito Santo colocou em meu coração para ministrar na live de hoje. Eu fico tão feliz de poder falar de Esther, especialmente na live de hoje, que eu vou explicar um pouco mais sobre isso no final da nossa live. Então vamos orar, amadas, vamos pedir ao Senhor para nos conduzir aqui, em nome de Jesus, para que tenhamos um momento muito agradável, bíblico, que venha edificar a sua vida. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, te agradecemos por essa live, te agradecemos, Senhor, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui e que o Senhor vai trazer ainda ao longo do dia, pessoas que vão assistir essa live depois que ela for gravada, pessoas que vão compartilhar com outras, não somente hoje, mas nos próximos dias da semana, talvez até anos à frente. Eu não tenho como medir, como mensurar, sequer como controlar onde essa palavra vai chegar. Mas eu espero, Senhor, que ela seja como um mensageiro de boas notícias, como esse pé calçado com a disposição de propagar o evangelho da paz. Eu oro, Senhor, para que essa live sejam os meus pés calçados com essa sandália. Seja uma palavra rema, seja uma palavra pontual, uma palavra necessária para as pessoas que estão aqui agora e as que vão recebê-la por diversos meios em diferentes tempos da história. Senhor, eu quero te agradecer por ter me dado uma voz na internet, por ter possibilitado, Senhor, compartilhar os meus conhecimentos, o que eu tenho aprendido na minha intimidade contigo, com cada uma dessas mulheres até aqui. Eu te peço, Senhor, que não seja diferente na live de hoje. Usa a minha vida, Senhor, e tudo que há em mim para comunicar a tua palavra e o teu querer no coração das tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meninas, nós temos falado sobre as mulheres da Bíblia nesse período de 2025, né? Até aqui nós temos falado sobre essas mulheres, as mulheres que nos inspiram com seus erros, com seus acertos, com seus recomeços, com suas conversões,
pedidos de perdão oferecido, recebido, mulheres que acolheram a palavra, mulheres que seguiram Jesus, mulheres que acolheram homens e mulheres de Deus na sua casa, mulheres que sustentaram a obra de Deus financeiramente, com recursos. Então, nós temos nos inspirado em muitas mulheres aqui. Nós falamos sobre Eva, sobre Sara, sobre Agar, sobre Raquel, sobre Lia. Falamos sobre Sifra e Puá. De certa forma, falamos sobre Joquebede, né? Essa mulher tão incrível que se desprendeu do seu filhinho Moisés. Falamos de Ana. Falamos então de Penina, porque fica esse paralelo, né? Falamos de Isabel, falamos de Maria. Falamos da mulher do fluxo de sangue, falamos da mulher do vaso de alabastro, falamos da mulher na casa de Simão, falamos da mulher samaritana, falamos da sunamita. Quantas mulheres, a mulher cananeia, quantas mulheres eu citei aqui nessas lives desde o começo do ano. Quantos ensinamentos, quantas inspirações nós recebemos. E hoje eu quero falar de Esther. Porque nesse mês de agosto, o Senhor colocou em meu coração o desejo de ministrar sobre pausas. E não a pausa apenas de descansar, mas uma pausa para reflexão, uma pausa para mudança, uma pausa para uma quebra de um ciclo geracional. E é justamente isso que nós vamos falar hoje. Hoje, na última terça-feira de agosto. Sim, terça-feira que vem já é setembro. Dia 2 de setembro, um dia tão especial na minha vida, que foi o dia em que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, há quase 24 anos atrás. Você ainda guarda essa data tão especial na sua mente? Se alguém te perguntar hoje, você sabe dizer, foi nesse dia, foi nessas circunstâncias que eu aceitei Jesus, né? No dia 2 de setembro, lá num retiro de adolescentes no Rio de Janeiro, na igreja onde minha mãe frequentava, minha mãe congregava, eu e minha irmã Carol fomos a esse retiro e nós duas recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E são quase 24 anos caminhando com Jesus sem deixá-lo, sem voltar atrás, olhando para frente, olhando para o alvo. Independente das circunstâncias que eu tenho enfrentado em minha vida ao longo desses muitos anos, eu tenho seguido adiante com Jesus por 24 anos. Então, terça-feira que vem já é setembro. Glória a Deus, né? Eu já estou sonhando ano que vem com minhas bodas de prata com Jesus. 25 anos com Cristo. Eu vou comemorar essa data. Ah, mas eu vou. Então, amadas, nós vamos encerrar o mês de agosto falando sobre pausa, usando o exemplo de Esther. Esther era uma menina judia que vivia na Pérsia, um império tão grande de 127 províncias, cuja capital era Suzã, onde vivia ali o rei Assuero e a sua esposa, a rainha Vasti. Essa rainha, né, um reino tão extenso, a Bíblia diz que ele ia da Índia até a Etiópia. Então, muito extenso, um domínio muito vasto. E a rainha Vasti se nega a obedecer uma ordem do rei. Então ela é tirada, né, desse cargo de rainha e aquela vaga se abre. O rei precisa de uma nova rainha e como que nós vamos fazer então? E alguém dá a ideia de ser feito um concurso, como se fosse uma Miss Pérsia. E jovens das 127 províncias foram levadas até o palácio em Suzã. Se uma jovem de cada província foi enviada, tinha ali então pelo menos 127 meninas. Agora você imagina, uma província mandou 2, outra província mandou 5, outra mandou 10. Então, no mínimo, haviam ali 127 meninas. Entre elas estava Radassa, uma menina judia, órfã de pai e de mãe, que nasceu no cativeiro persa e foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Algumas pessoas, ficam nessa dúvida,
Eu já ouvi muita gente falando Mardoqueu, tio de Esther, era tio ou era primo? Então, olha o que a Bíblia diz, né? Sobre isso. Ó, nesse tempo, capítulo 2 de Esther, a partir do versículo 5. Nesse tempo havia na fortaleza de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. Era da tribo de Benjamim e descendente de Quis e Simei. Sua família estava entre aqueles que, com Joaquim, rei de Judá, tinham sido deportados de Jerusalém para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Mardoqueu tinha uma prima. Mardoqueu tinha uma prima jovem, muito bonita e atraente, chamada Hadassa, que é o seu nome judeu, né? O seu nome de origem judaica. Também conhecida como Esther, que era um nome persa. Isso é muito comum na Bíblia, tá, gente? Um personagem ter mais de um nome, né? Isso depende do idioma ali, da língua e do império que está governando naquela época, tá bom? Quando o pai e a mãe de Esther morreram, Mardoqueu a criou como sua filha. Então, fechamos esse mistério, né? Mardoqueu não era tio de Esther, era primo. Mas devia ser um primo mais velho, né? Então, ela devia ver esse primo como tio. Quantas vezes as minhas primas, bem mais novinhas que eu, me chamavam tia Paulinha, mas não são, né, as minhas sobrinhas. Elas são minhas primas. Até a minha prima Roberta, né, o filhinho dela, Vicente, às vezes fala tia. Eu não sou tia dele, eu sou prima, né? Mas por me ver adulta, já com filhos, né, para eles é meio estranho assim, ser prima, alguém tão mais velho, às vezes até mais velho que a mãe, né? Como é o meu caso com relação à mãe do meu priminho Vicente, sou mais velha que a mãe dele. Então é meio estranho, mas ele era primo, certo? E ele cria Esther. Ele assume a responsabilidade pela criação de Esther depois que os pais dela morrem. E quando surge essa oportunidade de uma outra pessoa ocupar essa função de rainha na Pérsia, Mardoqueu percebe que Esther tinha condições de se encaixar nessa vaga. Essa menina é bonita, ela é atraente, ela é obediente, ela é uma menina que segue as instruções, tem um bom coração, é uma menina que eu consigo, né, aconselhar porque ela retém os bons conselhos. E ele então leva a Esther para esse concurso de Miss. E olha só o que vai dizer no versículo 12, né? Quando elas chegam lá, elas são recebidas, todas essas meninas são recebidas por Hegai, um funcionário ali do palácio de Assuero, responsável por elas. E elas são levadas a um harém especial, né? Um harém onde elas seriam bem cuidadas. E a partir do versículo 12 nós lemos assim: antes de ser levada aos aposentos reais, cada moça recebia os 12 meses prescritos de tratamentos de beleza. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então, antes que elas fossem levadas à presença do rei, elas teriam que passar por um ritual de limpeza, de purificação. Porque elas não poderiam se apresentar à presença do rei doentes, com algum problema dermatológico, com algum problema respiratório, né, com alguma questão assim de saúde. Elas tinham que estar saudáveis, impecáveis, para se apresentar ao rei. Isso é um rei humano. Imagina o rei dos reis, ao nosso Senhor, não é? O nosso cuidado deve ser muito maior com a nossa vida, visto que nós a oferecemos como um sacrifício vivo e agradável ao nosso Deus. Aleluia! Amadas, o que eu quero ministrar aqui? A vida de Esther pausou. A vida de Esther pausou. Ela tinha uma rotina, ela tinha pessoas específicas com quem ela convivia todos os dias. Ela via uma realidade pela janela da sua casa. Ela se envolvia com um tipo de atividade. Tinham as festas, os encontros entre os judeus para celebrar a vida com Deus, né? Para se lembrar os memoriais que eles carregavam
né, do Deus que eles serviam, das leis que eles conheciam, da vida que eles experimentavam. E a vida de Esther parou. Houve uma pausa nessa rotina e ela foi levada para o palácio. Quantas vezes o Senhor faz isso na nossa vida, não é? Nossa vida está seguindo um movimento e de repente algo brusco acontece e nós somos movidas de um lugar para o outro. E qual é a sensação que nós temos? Meu Deus, a minha vida parou. E eu quero te dizer uma coisa aqui nessa manhã. Quem anda com Deus não tem vida parada. A vida de uma mulher que anda com Deus não é parada, porque em Atos dos Apóstolos nós lemos: nele nos movemos, nele existimos. Nele nós nos movemos. Então, mesmo quando o Senhor faz uma parada forçada na sua vida, a sua vida não ficará sem movimento, porque pausou aquela realidade que ela vivia na província, no local onde ela morava, mas ela iniciou uma nova rotina em um novo local. Às vezes a gente se apega tanto ao velho, tanto ao que passou, né? Porque o sabor do vinho novo é desagradável, ele não é um vinho tão saboroso quanto aquele vinho antigo que tá ali curtindo, né? Então, vinho velho, ele é bom, ele é gostoso, ele é saboroso. E aí a gente não quer o vinho novo, porque ele não tem aquele sabor. Sabe? Que o seu paladar já está acostumado a sentir. E a sensação que nós temos, porque ele está nos fazendo um odre novo, é que a nossa vida parou. Mas não existe vida parada para quem caminha com o Senhor. Nele nós nos movemos. Nós nos movemos em outros ambientes, nós nos movemos em outro formato, nós nos movemos em outros ministérios, nós nos movemos em outros relacionamentos, em outras mesas, em outras necessidades. Nós nos movemos no Senhor. Então, mulher, se você chegou aqui tendo a sua rotina, a sua caminhada pausada, às vezes brutalmente, né? Ali, aquela coisa brusca que você viveu, não carregue isso, esse pensamento de que sua vida parou. Não! Declare: eu me movo nele. A minha vida parou para aquela realidade, mas o Senhor vai me colocar em movimento para uma outra realidade. E às vezes, irmãs, como diz uma canção da Alda Célia, cujo título é Poema de Amor, essa música diz assim: quando a força do meu arco impulsiona para trás, puxa a flecha para trás, é para fazer com que a flecha alcance muito mais. Então, se o Senhor está te puxando para trás, Ele está te impulsionando para ir mais longe. Se o Senhor te colocou na aljava, não é para te esquecer. É para te poupar de algo. É para te limpar. É para te polir. É para afiar a sua ponta. Para que você em breve volte ao arco e vá para onde o Senhor quer te levar. Amém? Então a vida de Esther, ela pausou para aquela realidade de província que ela tinha, dali da casa de Mardoqueu, para ela viver uma nova experiência no palácio, junto a essas meninas. E essa pausa de Esther promoveu o quê? Mudanças. Mudanças. Promoveu saúde, saúde física. Durante um ano, Esther olhou para si, para o seu corpo, para a sua pele, para a sua aparência, para os seus cabelos, para a mulher que ela era. Era um olhar voltado para ela, para a mulher que ela carregava dentro de si. Porque nós sabemos muito bem, irmãs, enquanto mulheres, que a nossa rotina, ela é tão puxada, ela é tão sobrecarregada, que nós olhamos o mundo, mas muitas vezes não temos tempo de olhar para nós. E vamos carregando dores, traumas, sujeiras, imundícies, doenças, rugas, marcas, linhas de expressão de tanto que choramos, de tanto que franzimos a testa, de tanto que nos aborrecemos. Depressões, ansiedade, agitação, palpitação, taquicardia. A gente vai
acumulando essas coisas, como não temos tempo de olhar para nós, também não temos tempo de nos cuidar. Então, o que o Senhor faz com Esther? Puxa o freio. E durante 1 ano, Esther, você vai olhar para você. Pausas necessárias para que nós olhemos para o nosso interior. Como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Como está a nossa pele? Como está a nossa aparência? Como está o nosso guarda-roupa? Como está a nossa saúde? Como está o nosso corpo? Como estão nossas emoções? Como anda a nossa vida devocional, de devoção, de entrega, de tempo dedicado a Deus? Uma pausa para olhar para si. Outra coisa importante é que essa pausa de 1 ano possibilitou que ela fosse escolhida como rainha. E nesse momento, irmãs, quebra-se um ciclo de escravidão na genealogia de Esther. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 2 que o bisavô de Esther foi levado cativo junto com todos os outros presos com o rei Joaquim. Lá ainda em Nabucodonosor, no Império Babilônico, quando Daniel e seus amigos Ananias, Azarias e Misael, eu sei que a Tina está aí na live, ela deve estar dando uma risada desses nomes, é uma piadinha aí da nossa célula Manassés aqui da igreja. Bem nesse período também, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, porque como eu sempre digo, eu me recuso chamar esses meninos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nomes tão pesados, nomes tão amaldiçoados, enquanto que os seus pais lhe deram nomes lindos que invocam e exaltam o nome do Senhor. Então não diga mais Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, eles não são essas pessoas. Isso era o que Nabucodonosor queria que eles se tornassem. Mas eles não eram isso. Eles eram Ananias, Azarias e Misael. Nomes que adoram, exaltam o Senhor. Aleluia! Certo? Então, nesse período aí, em que Nabucodonosor leva o rei Joaquim e leva tantos cativos para a Babilônia, o seu bisavô, o bisavô de Esther, também é levado cativo. Então, olha, o seu bisavô conheceu a liberdade e se tornou escravo na Babilônia. O seu avô nasceu escravo. O seu pai nasceu escravo. Esther nasceu escrava. 4 gerações de escravos. Porque o Senhor, como diz a Bíblia, visita a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas o Senhor estende misericórdia àquele que rompe esse ciclo até a 1000ª geração. Aleluia! Nessa altura do campeonato, no nascimento de Esther, havia se estabelecido uma cultura de escravidão, um pensamento de escravidão. Por exemplo, quando ela vai fazer o banquete ao rei, se você foi no retiro do Satisfeitas do ano passado, você ouviu essa palavra. Foi a minha palavra de encerramento no retiro no domingo. Quando ela vai fazer o banquete ao rei para revelar Amã e os planos maldosos de Amã contra Mardoqueu e os judeus, ela fala assim para o rei Assuero: ô rei, se você é carioca como eu, você não tem dificuldade de falar o nome desse rei, Artaxerxes. Agora, se você é uma amiga gaúcha, você embola sua língua. Não consegue falar Artaxerxes. Eu nasci para falar esse nome sem dificuldade. Cadê as cariocas aqui? Tem carioca aqui? Tem carioca, tem fluminense, né? Quem é nascido no estado do Rio de Janeiro e não na capital, qualquer outra cidade do estado do Rio de Janeiro é fluminense que chama. Carioca são aqueles nascidos na capital, né? Os da gema. Tem carioca, tem fluminense aqui? Você concorda comigo? A gente não tem dificuldade, né? De falar qual é o nome do rei? Artaxerxes. A gente fala assim, ó, com maior orgulho. Artaxerxes.
E aí, quando ela vai lá, né, o rei Ataxerxes ou Assuero, é a mesma pessoa, e ela, ó, a Zeuzinha aí, ó, as carioca aí dando sinal de vida. Nunca mais vocês vão ouvir Ataxerxes se não lembrar do que eu falei aqui hoje. Hoje é comigo aqui, eu sou carioca, deixa que eu falo esse nome pra você, Ataxerxes. E ela vai à presença do rei, né? E olha só o que ela fala, gente. Como não tá aqui nas minhas anotações, tá? Mas se você for lá na parte do banquete, você vai encontrar isso, tá bem? Ela fala assim, achei, ó, versículo, capítulo 7, versículo 3, eu acho, 3. A rainha Esther respondeu, se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender meu pedido, poupe minha vida e a vida do meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas, olha só, se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, se fosse apenas isso, eu teria permanecido calada. Tudo bem ser escravo, tá? Eu não ia perturbar o rei, olha só, porque não tem cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Uau! Como assim? Um povo feito para ser livre. E o propósito de Deus é que Israel nem rei tivesse. Você se lembra? Quando Saul é escolhido rei, não era o desejo do coração de Deus, e nem Samuel. Samuel carregou esse peso por toda a sua vida. Toda a sua vida. A tristeza de ter ungido Saul como rei. Né? Então não era o propósito de Deus, um povo feito para ser livre, não ter nem rei. O único rei deles seria o Senhor, mas eles quiseram ser iguais aos outros povos. E aí ela diz que não tem importância nenhuma ser escrava, porque esse assunto é de pouca importância. Sabe por quê, gente? A mentalidade de escrava já estava estabelecida. Ela era a 4ª geração de escravos na sua família, desde o seu bisavô, avô, pai e ela. A mentalidade de escravo já estava estabelecida. Isso foi repetido de uma geração para outra. E nessa pausa de 1 ano, ao ser escolhida para ser a nova rainha da Pérsia, Esther rompe com o modelo de escravidão na sua família. E a partir dela, os seus filhos, os filhos que nascessem da sua união com Assuero, com o rei Ataxerxes, seriam livres, príncipes e princesas da Pérsia. Aleluia! Algumas pausas, amadas, que Deus está promovendo na sua vida é para quebrar cativeiros geracionais. E você não entende por que Deus está ali te purificando, te limpando, cuidando da sua pele, extraindo tudo que está te intoxicando, te inflamando, te adoecendo. Por que Deus está indo tão profundo? Por que está doendo tanto? Porque esta pausa está quebrando um ciclo geracional. Em você, Deus está quebrando um padrão. Deus está quebrando um modelo. Deus está quebrando um comportamento linear. Deus está quebrando e estabelecendo algo novo a partir de você, na sua geração. Você se lembra da live que eu disse das mulheres que recebem cestos de fruto? Que vem de uma descendência que conhece o Senhor Jesus? Que já semeou lá atrás e uma geração vai oferecendo para outra um cesto com fruto. Porque alguém já plantou a árvore do evangelho dentro daquela família. Alguém como é que é a palavra? Me fugiu. Alguém enxertou a videira na árvore genealógica da sua família. E aí começou a surgir um broto, um galho de videira dentro de uma palmeira ou a partir de uma mangueira.
o Senhor vai, né, sendo enxertado na nossa descendência. Eu, por exemplo, não recebi cesto de fruto. Eu não venho de uma família onde a videira havia sido enxertada. Eu recebi semente, bornal de semente, para plantar para a próxima geração. Eu estou vendo a árvore do Evangelho crescer a partir da vida das minhas filhas. E se elas permanecerem, elas vão colher frutos e vão oferecer para os filhos delas frutos. E dentro do fruto tem semente. É diferente, você está entendendo? Quem recebe fruto, porque já estabelecido uma identidade. Já está estabelecida uma identidade naquela família. Então o fruto está surgindo. Quem recebe semente vai construir essa identidade para as próximas gerações. Deus estava entregando na mão de Esther um bornal de semente para quebrar um ciclo geracional de escravidão. Iniciar um ciclo geracional de liberdade. Aleluia! Aleluia! Então, nosso Deus trabalha assim. E por último, o que o Senhor faz também ali com Esther? O Senhor gera essa pausa para transformá-la, curá-la, para quebrar um ciclo geracional. E mais à frente, no capítulo 4, quando Amã cria esse decreto tão terrível de que as tropas da Pérsia iriam contra os judeus e os judeus não poderiam se organizar para a defesa. Eles teriam que aceitar a morte, sem poder se defender contra ela. Olha, isso é terrível. Terrível. Isso quer descer goela abaixo. Não tem jeito. Não tem jeito. Você tem que aceitar. Não tem, não. Eu tenho que lutar com o joelho no chão, com palavra profética. Eu não aceito nada desalinhado com a palavra. Eu jejuo, eu oro, eu busco, eu profetizo, eu declaro, mas o inimigo, ele quer descer goela abaixo. Dizer para mim e para você, ó, você tem que aceitar essa condição. E ponto final. Que ponto final? Que ponto final? Não. Então, Esther promove uma pausa, olha só. Agora é ela quem promove a pausa. 3 dias, orando e jejuando, junto com suas moças, para que Deus desse uma estratégia de livramento a Israel. E Deus deu. E Deus deu. Então, irmãs, a pausa para ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor. Aceleradas, agitadas, correndo de um lado para o outro, nós vamos ter dificuldade para ouvir a voz do Senhor. Então ela para orar, ela para jejuar. As disciplinas espirituais são fundamentais para que eu e você aprendamos a ouvir a voz de Deus. Amém? E nesse ponto aqui da live, eu vou para uma segunda parte aqui com vocês agora, que é a direção que o Senhor me deu, né? Desde quando, lá em julho ainda, eu tive uma crise de sinusite bem forte, eu fiquei aí mais de 10 dias, bem mais. Só em ciclo de tratamento foram 3 ciclos de 5 dias que não deram resultado. Até vir o 4º tratamento e eu realmente ficar boa da sinusite. Então foram quase 20 dias. 20 dias. O meu esposo viajou, eu fiquei sozinha com as minhas filhas em casa, meu esposo estava ministrando a palavra, fazendo a pesquisa que ele costuma fazer, né? Quando o Senhor dá condições, ele viaja para fazer essa pesquisa. E eu estava com minhas filhas, férias escolares delas, e muito frio em Rio Grande, muito frio no período das férias. Muito frio, dias de chuva, então a minha vida parou. Parou. Eu estava doente, estava muito frio, eu não tinha condições de sair para a rua do jeito que eu estava, né? Chovia alguns dias e aqui em Rio Grande não é diferente, gente, porque venta muito a cidade, né? A cidade aqui é muito vento.
E não tem morro, é uma cidade plana, completamente plana, não tem nenhuma elevação em Rio Grande, nenhuma. Não tem ladeira, nada disso. É uma cidade plana, plana, plana. Então venta, venta muito, né? Dia de chuva é muito complicado. Você fica molhado mesmo porque não tem guarda-chuva que dê conta. E nesse tempo que eu parei, o Senhor começou a ministrar. O Senhor começou a ministrar. Especialmente esse assunto pausa, ele surgiu nessa época aí que eu fiquei doente. E desde o ano passado, ou coisa assim, a Neide está aí na live, eu vi que a Neide está aí. Ô Neide, me ajuda aí a não falar nada que não seja correto, tá? Porque a gente fala tanta coisa, a gente se perde um pouco. Tá aí, Neide, dá um oi aí pra saber que você tá aí e vai me ajudar. Mas já tem gente, pelo menos aí um ano, que eu tenho falado dentro da equipe, pelo menos, né, pra equipe. O Senhor vai soprar algo novo, nós vamos viver um novo tempo, nós vamos viver um novo tempo, nós vamos atravessar o Jordão, nós vamos atravessar o Jordão, nós vamos viver um novo tempo. E já tem mais de um ano que eu tenho falado essa palavra para a equipe, né? E aí, eu quero te contar bem com detalhe, né, como é que foi. Eu já estou perto de completar agora 41 anos, né? É agora mês que vem, dia 18 de setembro, é meu aniversário, tá bem pertinho. E quando chega o meu aniversário, eu sempre tiro um período de consagração pessoal, um período para buscar a Deus, buscar a orientação de Deus para essa nova fase que eu vou viver na minha vida, esse novo ciclo. Eu não acredito que a vida é uma repetição, eu acredito muito numa direção de Deus para cada fase, cada estação. Eu me movo dentro do que eu acredito, então eu busco a Deus essa direção, né? Senhor, e agora eu tô para completar 41 anos, mês que vem. Eu quero me consagrar, eu quero me preparar para esse dia. Né? E o Senhor vai falando, vai me dando direção. Ele vai falando comigo. E quando eu entendi como seria esse meu período de consagração para o meu aniversário de 41 anos, eu falei assim, Senhor, durante todo esse período que eu vou estar vivendo esse propósito pessoal, eu não vou fazer live. Eu não vou fazer live, eu vou ficar ouvindo sua voz, eu não vou ficar produzindo ou buscando uma palavra para liberar em live, eu vou receber, é um tempo para eu receber. Então, hoje eu já anunciaria, né, que eu ficaria aí 41 dias na minha. Eu não ia fazer live nesse período. E aí, eu fui dormir, né? E eu acordei ali, né? Quando eu já falei isso aqui em outras lives, o Senhor fala muito comigo nesse período que eu tô acordando, mas eu ainda tô deitada, sabe? Quando você tá ali despertando, nesse momento o Senhor fala muito comigo. As palavras mais diretivas da minha vida eu recebi em momentos assim. E ali veio uma canção no meu ouvido. E eu entrego tudo tudo a ti. E eu entrego tudo a ti. E eu acordei com aquela música, eu falei, essa música é da Aline Barros. Quando eu levantar, eu vou botar para tocar, né? Mas eu nem levantei. E o Senhor falou comigo, né? Sobre o texto de Esther. Por isso que eu não coloquei imagens ontem. Qual mulher que a gente vai estudar? Porque o Senhor não tinha me dado nenhuma mulher. O Senhor falou comigo hoje de manhã, quando eu estava acordando, você vai ministrar sobre Esther, você vai ministrar isso, esses pontos aqui, o que essas pausas significam, é isso que tu vai falar na live. Eu já levantei, anotando, ok, amém, né? E aí o Senhor falou comigo, minha filha, é tempo de fechar esse ciclo. E eu entendi que era um tempo de coisas acontecerem dentro do palácio, como foi com Esther. Um tempo de purificação pessoal, um tempo de compreender o que Deus tem para minha vida, de buscá-lo mais, né? Então, irmãs, eu quero anunciar aqui nessa live de hoje que o Senhor, né, me orientou a fechar esse ciclo da live Café com Jesus e Mulheres da Bíblia. Hoje é a última live.
Eu não sei se vamos voltar, quando vamos voltar, eu não sei. Eu sei que nesse momento o Senhor pediu que eu entregasse isso. Isso foi hoje de manhã, hoje eu quero entregar, fechar, né? Eu não vou deixar para terça-feira que vem, porque existem duas coisas que eu e você vamos precisar aprender sobre obediência. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender é obedecer. Obedecer é um processo de aprendizado, tá? E a segunda coisa, depois que você aprende a obedecer, o Senhor vai te levar para um outro nível de aprendizado, que é obedecer prontamente. Não adiar a obediência. Então, assim, eu aprendi na minha vida que o Senhor falou hoje é hoje. Eu não tenho que ficar adiando, é hoje, né? E hoje o Senhor falou comigo. Agora é fechar a porta do palácio e você vai ficar comigo. Eu não sei o que Deus tem, né? Depois disso, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei quanto tempo vai durar. Não tô dizendo que é pra sempre, que acabou a live, que eu nunca mais vou fazer live. Não, sabe, essas coisas com Deus não dá pra gente prever. Mas eu sei que por agora o Senhor não me quer mais aqui, né? O Senhor não me quer mais aqui. E por agora eu vou obedecer. Então hoje eu estou encerrando esse ciclo da live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Eu quero encerrar isso e o Senhor me deu uma palavra para liberar para você nesse momento aqui da entrega dessa live. Foram 3 anos, primeiro no Facebook, depois eu vim para o Instagram, fazia simultaneamente no YouTube, depois apenas no Instagram, de fruto ao Senhor, né? E o Senhor me deu uma palavra, eu quero encerrar a live aqui. Demorados na Bíblia para ser realizado foi a Arca de Noé. Por aproximadamente 100 anos, Noé dedicou a sua vida para construir aquela arca. 100 anos. E aquela arca se tornou o único objeto de salvação da humanidade inteira. A única maneira da humanidade inteira ser salva era entrando na arca. Olha só, um projeto que demandou tanto tempo de esforço, de dedicação de Noé, tanto tempo de esforço e dedicação, se tornou a coisa mais importante daquela época. Quem não entrasse na arca não seria salvo. Imagina o coração de Noé. Eu construí algo de tamanha relevância, de tamanho impacto, de tamanha importância para a humanidade. E aí, passados 40 dias, 40 noites de chuva, a terra ainda levou 1 ano para que toda aquela água, né, fosse, saísse, né, enfim. E a terra voltasse a ficar seca novamente e Noé precisasse descer da arca. Depois de aproximadamente aí 1 mês e 1 ano e quase 2 meses, né, considerando que ele entrou, e não foi no momento que ele entrou que começou a chover, ele ficou 7 dias na arca fechada, depois começou a chover, 40 dias e 40 noites chovendo, depois 1 ano para que a água baixasse. Então, quase 1 ano e 2 meses, Noé ficou naquela arca que era de tamanha importância, de tamanha relevância. Só que quando ele saiu da arca, sabe o que o Senhor falou para ele? Deixa aí. Agora, Noé, vai ganhar o mundo. Você imagina algo que demandou tanto tempo para ser criado, algo de tanta importância e valor, e de repente Deus disse para Noé, deixa isso para trás, porque agora é um mundo, vai ganhar um mundo, vai se multiplicar, vai encher a terra. Irmãs, eu entendi nessa palavra que o Senhor me deu para ministrar para você aqui essa manhã, que tão difícil quanto entrar na arca e acreditar que ia chover é descer da arca e largá-la para trás. Sabe por quê? A maior lição que Deus deixou para Noé naquele dia, em que a arca precisou ficar para trás. Larga tudo isso, o teu trabalho, o teu esforço, a tua dedicação, a tua construção, larga para trás e vai embora. Era entender que a salvação nunca esteve na arca. A salvação está no Senhor. É na arca, fora dela, é no barco, fora do barco, é no monte, é no vale, não importa.
desde que eu esteja com o Senhor. Então, amada, talvez você está apegada às suas arcas, às suas construções, aos seus edifícios magníficos. As suas obras tão relevantes, tão impactantes. Nossa, olha só o que eu fiz. Eu já vivi isso. Depois de 10 anos trabalhando com criança, quando eu olhei para o Ministério Infantil e ele era o que eu sonhei, quando eu peguei aquele ministério 9 anos antes, foram 1 ano como professor e 9 anos na liderança. Quando eu peguei a liderança daquele ministério, eu projetei aquilo que 10 anos depois eu estava vendo. Uau! A obra está finalizada, são 5 classes de criança, mais a classe de novos convertidos. Olha o tanto de crianças matriculadas no EBD, professores treinados com material que nós mesmos desenvolvemos, um currículo de 12 anos, organizado, material comprado. E o Senhor disse, sai da arca, deixa o ministério infantil, vai pastorear uma igreja numa favela e vai trabalhar com mulheres. Meu Deus! Amadas! Tão difícil quanto entrar na arca é sair dela. E não só sair dela, mas deixá-la para trás. Não voltar a ela. Não ficar naquela expectativa, chove de novo, Senhor, para que essa arca seja a salvação da humanidade. Não. Se você está pegado à sua arca, às suas construções, ao que você fez, à sua dedicação, como se aquilo fosse a coisa mais importante. Eu quero, nessa manhã, te encorajar. Deixe a arca e vá viver o novo que Deus tem para você. Então, amadas, essa live começou depois de um ciclo que o Senhor mexeu. Eu já estava 3 anos e meio, o mesmo tempo da live. 3 anos e meio lendo Provérbios. E o Senhor disse, cessou o tempo de Provérbios. Fecha esse ciclo. Agora você vai ler Salmos. E eu compartilhei um vídeo na internet falando da dificuldade que eu tive de romper com aquele hábito de ler Provérbios todo dia e ler Salmo. E a minha prima assistindo a live disse, Ana não, que ela me chama de Ana, minha família me chama de Paula. Paula, ouvindo o seu vídeo, o Senhor falou comigo, fala para Ana Paula, que é para ela começar uma live, para compartilhar com as mulheres o que ela vai aprender comigo em Salmos. E olha, prima, Deus já me deu o nome da live, Café com Jesus. Eu comecei na terça-feira seguinte. Ela me mandou mensagem naquela semana. Na terça-feira seguinte, eu comecei essa live. 3 anos e meio depois. O Senhor quebra o ciclo e me manda encerrar. Então, amadas, eu estou aqui para agradecer a você que esteve comigo cada terça-feira, compartilhou essa live com outras mulheres, sabe? Muito obrigada pelo seu feedback, pelas suas palavras de carinho, por não ter me deixado sozinha. Eu nunca fiquei sozinha. Podia ter 2, 3, sozinha eu nunca fiquei, né? Então, eu quero agradecer todas aquelas que caminharam comigo nessa live Café com Jesus. E hoje eu estou entregando esse ciclo ao Senhor. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei quando eu vou voltar a fazer lives aqui, eu não sei, mas eu quero obedecer, porque eu já aprendi na minha vida que é melhor obedecer a Deus. Muito obrigada. E eu estou muito grata a Deus por ter me dado essa palavra para encerrar esse ciclo. Eu estou com meu coração em paz. Estou descendo dessa arca, deixando-a lá no Monte Ararat. Aqui está aqui. O que o Senhor vai fazer de todas essas lives ministradas durante todos esses anos, eu não sei. Mas eu estou seguindo para o mundo que o Senhor está me apontando. Filha, agora desce dessa arca. E tem muitas outras coisas para eu viver, para você viver em mim. Então eu quero também te encorajar a descer da sua arca, se o Senhor está te mandando descer, né? Descer da sua arca e viver o novo de Deus para a sua vida. Eu quero orar agradecendo, tá bom? Senhor, muito obrigada por esse ciclo,
por esse tempo tão precioso. Obrigada, Senhor, por ter sinalizado o tempo de começar e ter sinalizado o tempo de parar. Obrigada por cada palavra, porque eu sei de onde elas vieram. Eu sei, Senhor, como eu as recebi, cada tema, cada texto. Quantas vezes eu vim aqui e sentei nessa cadeira, sem saber o que falar, sem saber como seria. O Senhor me conduziu cada terça-feira. Eu quero te agradecer, Senhor, porque nem sempre eu estive aqui inteira, eu estive aqui bem. Houveram terças-feiras difíceis, com meu coração angustiado, machucado, preocupado, atravessando algum tempo difícil na minha vida. Mas o Senhor foi fiel comigo todos esses anos, Senhor. Cada terça-feira o Senhor foi fiel. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter me dado uma voz na internet. Eu quero te agradecer por alinhar o meu coração com o teu. Eu não sou uma influencer digital. Eu sou uma pregadora da tua palavra. Eu sou uma ministra do Evangelho, uma professora da Bíblia. É isso que eu sou. Muito obrigada, Senhor, por não ter deixado eu me perder nesse ambiente que é tão corrupto, que consome tanto o nosso coração, uma vida de likes, de curtidas, de engajamento. Obrigada, Senhor, por ter guardado o meu coração em Ti, Senhor. Porque eu saio daqui desse ciclo do jeito que eu cheguei. Do jeito que eu cheguei, Senhor. Muito obrigada por estar me guardando em Ti. Eu confio em Ti para esse novo ciclo. Eu confio em Ti para essa nova direção. Eu me sujeito a Ti. Senhor, eu quero encorajar mulheres que estão aqui nessa live ou vão receber essa palavra ao longo do dia. Mulheres que precisam descer da sua arca, deixar as suas construções para viver o novo de Deus, mas elas estão com medo. Elas estão preocupadas, elas não se imaginam sem a arca, elas não se imaginam fora da arca. Encoraja tuas filhas, Senhor. E que elas tenham experiências contigo tão grandes na vida. Que encerrar não seja tão pesado, tão difícil. Deus, para esse tempo que o Senhor deseja derramar vinho novo, que haja mulheres aqui dispostas a serem feitas odres novos. Eu oro, Senhor, para que cada palavra ministrada alcance corações que são como o solo bom da parábola do semeador, que ouvindo a palavra, a recebem frutificando. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse tempo. Tu és o alfa e o ômega, o início e o fim. Eu te agradeço, Senhor, porque como é bom viver o alfa, os começos que Deus promove, e como é bom viver o ômega, os fins que Deus promove, como traz paz ao coração. Quando começar e terminar, é contigo e é debaixo da tua direção. Eu abençoo as minhas irmãs para viverem coisas semelhantes e maiores na vida delas, Senhor. Tudo que elas receberam, que elas multipliquem cada talento, cada palavra que elas receberam, que elas multipliquem, que elas não enterrem, e que o Senhor as levante para coisas maiores e melhores do que me levantou até aqui. Que o Senhor dê ideias, estratégias para cada uma que está aqui, e que elas saibam que contigo elas podem fazer a diferença na vida de muitas outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, Deus abençoe vocês. Muito obrigada por esse tempo de mãos dadas comigo. A gente vai manter a live de quinta-feira, tá? Não tô sabendo aí que a Neide recebeu direção para parar, tá? Mas a Neide vai continuar aí na live Mães que Oram. Sigam, recebam. São lives assim maravilhosas. Maravilhosas, tá? E eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês até aqui. Orem por mim, por esse tempo pessoal que eu estou vivendo com o Senhor. Eu não sei o que Ele vai fazer dessa argila que eu sou, mas eu confio no oleiro e sei que o vaso vai dar bom. Vai dar bom, porque eu sei quem é esse oleiro maravilhoso. Obrigada por todas as palavras, né? Eu não estou respondendo, mas eu estou lendo, gente. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Até
Deus quiser, né? Com o que Ele tem para trazer para cada uma de nós. Beijo carinhoso, Deus abençoe e uma ótima semana para cada uma de vocês.